Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana Alves, sou professora de História e hoje esse vídeo eu estou fazendo ele para essa efeméride, né, que é o dia de hoje, 8 de março, com a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Né? Tenho certeza que vocês mulheres nessa data já devem ter recebido aí um Feliz Dia da Mulher, algumas devem ter recebido flores, né? Principalmente, eu já escutei, não sei se vocês já escutaram, se já escutaram, até comente aqui depois de assistir o vídeo, né? Aquela frase que alguns homens soltam nessa data que é: ah, Feliz Dia da Mulher. Tá, mas e o dia do homem, né? Então é pra gente discutir um pouco sobre isso e também entender por que o Dia da Mulher. Tá? Esse vídeo é sobre isso. A origem da data, porque existe um equívoco, tradicionalmente se fala sobre um protesto em Nova York em 1857, né? Eu fiz um post anterior, né, esse vídeo, onde eu explico melhor a origem dessa data, né, e a sua conexão com a Revolução Russa e também com os partidos comunistas e os países socialistas. Antes de mais nada, tá, eu quero falar para vocês que eu baseei esse vídeo em alguns livros, principalmente o livro este aqui, que é o da Silva Federici, tá, que é o Caliban e a Bruxa, onde ela fala sobre o corpo feminino, né, a mulher e principalmente essa relação com a acumulação primitiva de capital, tá? E também já vou aproveitar para fazer aqui, digamos assim, fontes, né, da onde a gente tira essas falas, né? Eu tenho esse livro aqui que é sobre o feudalismo, né? Espero que vocês consigam ver aqui, que é o modo de produção feudal. Esse aqui que é Mulheres, né, e as Bruxas, que é dessa mesma autora, Silvia Federici, no qual tô apaixonada por ela. Esse aqui que fala muito também sobre a luta, né, no processo da Revolução Russa e as mulheres e os protestos. Esse aqui é sobre a história da Inquisição, que é uma importante reflexão sobre como a Igreja Católica vai perseguir e vai fazer toda uma narrativa para legitimar toda uma violência das mulheres, queimando mulheres vivas, né? Esse daqui é As Bruxas da Noite, que é muito interessante, que é sobre aviadoras, as mulheres que enfrentaram vários preconceitos pelo fato de ser mulher e lutaram, né, na Segunda Guerra. E esse aqui é o processo civilizador, tá? Que é bem interessante pra gente entender todas essas narrativas do que é ser civilizado ou não, como a mulher deve se comportar dentro de uma sociedade e tudo mais, tá? Então são importantes livros que baseiam o que eu dou uma base teórica nesse discurso que eu vou fazer agora, né? E antes, pessoal, a gente tem que ter uma compreensão de que todo esse processo de violência, todo esse papel exigido da sociedade para a mulher, nem sempre foi assim. Isso é muito importante a gente iniciar com esse pensamento, porque a gente sabe, principalmente quando a gente estuda história da arte, por exemplo, que temos através de objetos, de estátuas que denotavam a importância, denotavam uma certa veneração ao corpo feminino, né? Na antiguidade, por exemplo, existiam civilizações que eram matriarcais, né? O que é isso? É mulheres que ocupavam lugares de poder dentro daquela sociedade, tá? Agora, quando a gente vai analisar o feudalismo, né, dentro da Europa medieval, a gente vê que começa vários processos de transformação, não só econômicos, não só na estrutura social, como vai se colocar uma opressão, uma violência no que é o papel da mulher, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse feudalismo, a mulher, por mais que ela não era equiparada em importância ao homem, né, tudo isso muito a narrativa da Igreja Católica, que vai entrando na mentalidade da sociedade, mas ela exercia um papel onde era visto como as suas funções um desempenho de um trabalho importante para a sobrevivência daquela comunidade, né? Por exemplo, a mulher no feudalismo, ela plantava, ela colhia, né? Ela trabalhava na terra ao lado do homem, né? Ela fazia produção de alimentos, cuidava das crianças, né? Então todas essas funções no qual ela exercia era visto como um trabalho, não como uma obrigação moral ou social, né? Por ser mulher, tá? E isso com o tempo vai se transformar.
tá? Vai se transformar de que forma, né? Vai começar a haver processos de cercamento, isso tem muito no livro da Silvia Federici, aonde essa acumulação primitiva de capital começa a avançar nesse período pré-capitalista ainda, aonde vai existir a expropriação. Então, vai existir um processo onde essas mulheres vão começar a vagar por essa sociedade, porque vai ficar sem terra, sem trabalho, sem comida. A figura da bruxa, né? A gente tem esse imaginário até hoje da bruxa, que surgiu nesse contexto histórico, né? De mulheres sendo desapropriadas das suas terras e sem ter mais nada para si, né? Vagando e pedindo uma comida para não morrer de fome. Tá? Avançando um pouco, né, mais aí no avanço, principalmente no avanço do capitalismo, o que vai acontecer? Vai existir uma percepção dessa nova estrutura, onde a mulher ela vai ter um papel muito importante. Ela tem sim um papel fundamental para continuar a engrenagem desse capitalismo, né? Que o que basicamente é? Você precisa da mão de obra, uma mão de obra masculina majoritariamente, aonde vai trabalhar 16 horas por dia em lugares totalmente insalubres, né? Minas, fábricas, e esse indivíduo ele não vai conseguir se manter sozinho, né? Existe esse pensar sobre isso e é necessário que esse indivíduo seja mantido minimamente vivo e minimamente saudável para continuar a sua mão de obra, né? Que é extremamente explorada. E o que a mulher vai fazer? Ela vai ter que manter esse indivíduo vivo, esse indivíduo vai ter que chegar no seu local de moradia, uma moradia limpa, com comida, para ele se manter, certo? E outra coisa fundamental, que é daí, inclusive, que vem daí a palavra proletariado, né, gerar a sua prole de proletariado, que a mulher ela precisa não só cuidar dessa manutenção, dessa mão de obra, como gerar nova mão de obra, ou seja, ter a sua prole, né, ter os seus filhos, né, e porque esses filhos vão ser novos trabalhadores que de novo vão ser explorados e vão precisar de uma mulher para mantê-lo vivo, para ser explorado e gerar uma nova prole, né, é cruel, mas é assim, mas a crueldade além dessa, é fazer com que a mulher exerça essa função de uma forma dissociada do trabalho. Né? Não é mais um trabalho valorizado que tem uma importância, porque a narrativa que se constrói no sentido de alienação, né? Essas mulheres vão ser alienadas e esse trabalho vai ser nada mais do que sua obrigação moral, né? A obrigação com o social, né? Então ela não tem opção para além disso, né? Porque se ela pensar algo para além dessa estrutura que ela está inserida e do papel que toda a sociedade, as instituições designaram para ela vai ser reprimida com muita violência, muita violência. Então esse é o papel da mulher que foi oprimida dessa forma, tá? Para ter esse tipo de função dentro da sociedade e com a narrativa de ser algo obrigatório por ser mulher para legitimar essa manutenção desse novo sistema, né? Agora eu quero pensar com vocês o seguinte, bom, tudo isso que a gente vimos até agora vai gerar um outro processo que é o quê? Durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, vocês já devem ter visto aquele I can do it, né? Muitas feministas usam esse cartaz da mulher I can do it, né? Com o punho ao alto, né? Dizendo nós mulheres somos fortes e podemos, porque na verdade, enquanto os homens estavam na guerra, o capitalismo precisava continuar, precisava existir mão de obra, precisava de trabalhadores nas fábricas, né? E o que acontece? Essas mulheres elas são convocadas com uma outra, legitimando uma nacionalidade pela sua pátria, né? Você pode, e elas vão trabalhar nessas fábricas. Então aquela mulher que antes ficava só dentro de casa com essa obrigação de moral de manter o seu marido minimamente ali com condições de alimentação e de moradia e gerar filhos, né, gerar essa prole, ela vai se ver num outro estilo de vida, onde ela sai de casa, vai exercer funções diferentes, né, vai participar de um coletivo ali maior com outras mulheres, vai receber um salário, né, e depois que a guerra acaba, simplesmente mandam essas mulheres de volta. Eu gosto de chamar de volta para continuar naquele mesmo sistema de opressão em casa, só tendo filho e limpando a casa. Eu gosto de chamar esse processo como processo de não tem como desver, né? Desver. No momento em que você vê que outro estilo é possível, existe uma outra possibilidade, né? Diferente daquela imposta de forma violenta,
não tem como passar, vou voltar, né? Não tem como passar disso, assim, não tem como continuar, né, essa violência. Então ali é um solo fértil, foi um solo muito fértil para essas mulheres refletissem, porque elas antes alienadas, agora elas percebem, né, um outro mundo, e a partir disso elas vão começar a se organizar, a se movimentar para inserção no mercado de trabalho, principalmente para ter direito de estudar, e depois vem a questão do voto com as sufragistas. Uma dica de filme bem legal é As Sufragistas, né? Porque nesse filme mostra a luta mesmo dessas mulheres, né? Essas mulheres que vão entender que elas são indivíduos que estão inseridas nessa sociedade, que elas têm importância sim. E essas mulheres, além de dedicar a sua vida por essa causa, também muitas mulheres morreram nesse processo. Na verdade, as mulheres vêm morrendo em processos dentro dessas estruturas econômicas, enfim, sociais, morais, né? Vêm morrendo há muitos séculos, né, queimadas vivas, ou então apanhando dos homens, né, sofrendo violência doméstica, feminicídio. Então, todo esse processo é para a gente pensar nessa luta. Então, assim, a partir disso, eu convido vocês a fazerem essa reflexão, tá? Pensar que o dia de hoje, na verdade, é um dia que se remete a toda essa luta e conquista dessas mulheres, e também refletir sobre o que hoje nós temos ainda para conquistar, porque as demandas não acabaram e esses direitos conquistados a qualquer momento podem ser retirados, né? Como já está aí acontecendo várias retiradas de direitos. Tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo, né? Tem muita coisa para se falar sobre esse assunto que eu gostaria de falar, mas daí o vídeo ficaria muito longo. Convido vocês a lerem as dicas de livro que eu vou postar daqui para frente sobre esse assunto. Feliz Dia da Mulher, mas agora com a compreensão de que é um dia de luta, um dia de refletir sobre a luta do passado, de valorizar os direitos que nós temos hoje, que foi através dessas mortes, né, dessa dedicação de vida de milhares de mulheres, para que hoje a gente possa aí ter alguns direitos conquistados, tá? Mas temos muito a conquistar ainda. Então que esse dia sirva para isso. Para você falar para aquele colega, mas e o dia do homem? Agora você pode, de repente, falar alguma coisa e não só dar aquele sorrisinho meio amarelo assim, né? Então vamos lá. Feliz Dia da Mulher!